Bom dia, gente. Vamos dar continuidade ao material da semana 27/4, tá? Essa é a segunda parte do material e também é bem tranquilo a proposta dele, tá bom? Bom, aqui a gente tem uma crônica, tá? Do Arthur Shechel, tá? Aqui a foto dele. O título é Alto Perfil de um Carioca por Acaso. Dá uma pausa no texto, no vídeo, perdão. Dá uma pausa e faz pelo menos 2 leituras do texto com atenção. O texto é bem fácil, uma linguagem muito tranquila, para vocês compreenderem, ok? Gente, não há de ser inutilmente a esperança. Então, gente, muitas vezes nós optamos por ler um título que nos convida. O título, em geral, ele já é um pouco do resumo do assunto a ser tratado, tá? Qual é o título desse texto que a gente tem aí? É o Alto Perfil de um Carioca por Acaso. Então, vocês vão explicar o que seria explicar o título do texto. Por que ele colocou Alto Perfil de um Carioca por Acaso, tá? Bom, o texto, ele é construído, né? O cronista, no caso, que a gente pode chamar assim, né? Ele que fez a crônica, o cronista, ele constrói o texto se apresentando aos leitores. Então, ele explica por que ele é carioca por acaso. Ele está apresentando o perfil dele e ele explica por que ele é carioca por acaso, logo no início. Bom, seguindo, material, na próxima página do material 2, já o primeiro parágrafo apresenta-se como carioca, jornalista e tricolor. Escreva resumidamente as explicações dadas pelo narrador e justifique a afirmativa. Você vai ver lá no texto, gente, é uma explicação breve. Porque ele se explica como carioca, porque ele se explica, diz, né, que ele se formou jornalista e tricolor. Mas que a gente pode dizer que ele é carioca porque ele poderia ter nascido em outras cidades, como ele fala que se fosse em algum tempo anterior ao nascimento dele, ele não nasceria no Rio de Janeiro. Então, por isso ele se diz carioca por acaso. Jornalista porque ele diz que a ideia era entrevistar a Elis Regina, então, para poder ficar perto dos seus ídolos, jornalismo seria o ideal. E tricolor porque ele escolheu o time do Fluminense seguindo a escolha de um dos irmãos, né? Como ele relata na crônica. Tem esse segundo parágrafo aí, que vocês vão ler, que fala justamente sobre a escolha de estudar comunicação. Comunicação, jornalismo, enfim, a mesma coisa. O cronista diz ter estudado comunicação e nos revela gírias paz e amor e a gíria bicho. Você saberia dizer quais sentidos? Vocês podem perguntar de repente às pessoas mais velhas, tá? E aí identificar. Bom, o sentido de paz e amor seria que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo, né? Como dizem hoje, tudo na paz. E já a gíria bicho, eu posso dizer como rapaz, cara, né? E aí, bicho, e aí, cara, seria mais ou menos o mesmo. A gíria é um fato da língua e ela pode marcar, ser muito utilizada num determinado momento, e ela também, ela meio que
se apresenta muito num determinado grupo. Então, ou num determinado momento, todo mundo usa aquela gíria, né? Mas, assim, geralmente marca um grupo. Aquele grupo, aquele pessoal que tem o mesmo estilo e tudo, termina utilizando aquelas mesmas gírias. As gírias, gente, elas comunicam, porém, nós temos que entender que existe situação adequada e outras que não são adequadas. Isso a gente já conversou em sala. Então, por exemplo, na escola, você está conversando com um colega, você utilizar uma gíria, ok, vocês estão se comunicando, a comunicação está acontecendo, não tem problema. Mas utilizar numa atividade de escola, numa prova, não é adequado, né? Futuramente vão para uma entrevista de trabalho, então vocês vão fazer uso da gíria. Não é adequado. Então, existem situações, e geralmente situações informais, em que não existe problema você utilizar a gíria, porque a finalidade é a comunicação. Mas, em algumas situações, não é adequado você utilizar a gíria. Isso pode fazer não só como não soe bem, como também dificultar a comunicação e o entendimento, tá? E aí, essa mesma questão pergunta quais são as gírias faladas por você e seus amigos. Vocês podem colocar aí quais são as gírias e qual o sentido que vocês que tem essa gíria, né? Para qual sentido você utiliza, ok? Aqui vem falando sobre a gíria como a marca de uma linguagem de um grupo social, foi o que eu falei para vocês. Torna-se difícil analisar esse momento sobre o enfoque geográfico, embora possa se afirmar que a gíria é predominantemente um vocabulário urbano. Mas, de qualquer ponto geográfico que possa partir, a gíria está sempre ligada a um grupo social diferente. Mas também é possível dizer que na maior variedade das situações de interação da cidade, que ela surge como um importante recurso de expressividade. É uma forma de se expressar. Eu faço parte de um determinado grupo, termino compreendendo melhor o que significa aquela gíria. Mas, de repente, se eu for utilizar com uma outra pessoa que não faz parte um pouco do meu grupo, pode ser que ela tenha conhecimento dessa gíria, mas pode ser que ela não tenha conhecimento da gíria. E aí fica difícil entender o que a pessoa quer falar, né? Então, às vezes, a pessoa fala e você fica assim, mas o que será que ela quis dizer? 4. O que significa dizer, conforme o cronista, cabelos compridos quase sempre associados a ideias curtas. Nesse período que ele tinha os cabelos compridos, né, os cabelos compridos por homens tinham uma vertente de rebeldia. Então, demonstrava rebeldia, demonstrava algo diferente. Mas quando ele diz ideias curtas, é porque era só uma forma do jovem se expressar como sendo rebelde. Nada muito profundo, muito além disso. O cronista ainda, no segundo parágrafo, declara ser fã da Elis Regina e foi importante cantora brasileira. E você? No mundo artístico é fã de quem? E por quê? Sua resposta é pessoal, tá, gente? Você bota o cantor, o que admira, o que você admira, porque você gosta dele. Pesquisando, aqui vocês podem apontar a câmera do celular, que vai entrar no site oficial da Elis Regina. E vocês vão fazer aqui a produção de texto. Essa é a proposta dessa fase do material. O texto principal deste material foi uma crônica publicada no dia da estreia do cronista naquele jornal. No cronista, o Arthur Chechel, tá? No entanto, conhecemos um pouco mais sobre o autor, como, por exemplo, a escolha do time de futebol, a preferência do bairro no Rio de Janeiro, a admiração pela cantora. Escreva no seu caderno ou em folha separada uma crônica sobre si. Aí vem a sugestão. Então, vocês vão fazer uma crônica sobre vocês. Dá uma lida lá de novo na crônica do Arthur Chechel para vocês se inspirarem. Uma crônica sobre você. Como sugestão, apresente no texto o que está acontecendo no momento atual, seus gostos musicais,
As gírias de sua geração, você já botou na atividade anterior as gírias que vocês conhecem e utilizam. E fala sobre desejos e desafios, ok? E eu coloquei para vocês ouvirem e terem conhecimento, já que o cronista fala sobre eles, Regina, um pouco da música para vocês ouvirem no início da orientação desse material, ok?